Alô, alô, pessoal das redes sociais. Aqui quem está falando é François Camargo, diretamente dos estúdios da FAFERJ, Federação das Associações de Favela do Estado do Rio de Janeiro. E hoje, em nosso estúdio, nós vamos entrevistar o nosso amigo SL Ribeiro da Silva. Ele vai discorrer sobre futebol amado pelos brasileiros, ele vai falar sobre o livro que está sendo lançado, também sobre futebol, e falará também sobre a seleção brasileira e suas chances para 2026. Então, vamos conversar agora com o SL e a partir daqui ele vai comandar essas informações, vai enviar essas informações para os nossos ouvintes. Pois não, SL, o que você tem a nos dizer sobre o futebol como identidade cultural? É uma satisfação estar aqui, François Camargo, com você, nesse podcast da FAFERJ, uma instituição bastante antiga no Rio de Janeiro, com um propósito muito ilustre dentro da nossa sociedade. Quero começar mandando um abraço hoje para a comunidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a qual eu tive a oportunidade de não apenas me formar nas ciências sociais, mas também conhecer de forma mais profunda. Então, um ruralino presente aqui, um abraço para toda a comunidade ruralina. E um abraço para todos os ouvintes que estão nos acompanhando também. Então, nós vamos começar falando um pouquinho do livro, que vai ser lançado em breve, e depois nós vamos entrar na questão da seleção brasileira propriamente dita. O livro é um livro que ele fala sobre a construção do povo brasileiro, mas vista também pelo olhar do futebol. Ele usa o futebol como um instrumento para levar esse conhecimento, um conhecimento acadêmico, um conhecimento de pesquisa dentro das ciências sociais sobre o povo brasileiro. O nome do livro é A Construção Étnica do Brasil, vista pelo olhar do futebol, até o jogo dos 7-1, que é quando essa identidade começa, de alguma forma, a ser esgarçada, né? A ser um pouquinho rasgada, vai desbotando a partir daquele jogo em que o Brasil perde, jogando em casa, a Copa do Mundo em casa em 2014, de 7-1 para a Alemanha. Por ser o futebol uma identidade nacional, então ele nos serve aí de carro-chefe para essa análise socioantropológica do povo brasileiro. Aí eu tenho aqui nas minhas anotações o porquê o futebol é tão amado pelos brasileiros. Qual conclusão você tirou para que de fato esse amor ele é tão imenso assim? Bom, é claro que existem dezenas, possivelmente centenas de análises sobre essa questão. Nós podemos dizer que o futebol ocupa no Brasil um espaço que não é ocupado pelo Estado, não é ocupado pelo poder público, não é ocupado por outras frentes, que é o de trazer uma alegria popular muito grande, né? De fazer com que o povo brasileiro se sinta de algum modo importante. É mais ou menos assim. A gente perde para os países desenvolvidos, né? E aí a gente está falando dos países europeus, os principais, estamos falando aí de Estados Unidos, né? Canadá. A gente perde para eles na educação, a gente perde para eles na saúde, né? Na saúde pública. A gente perde para eles na política, né? Esses países
parecem pelo menos ter, no primeiro olhar, uma política muito mais séria, enquanto a gente no Brasil, sem falar desse ou daquele governo, de quem quer que seja, né, mas estamos falando aí de, digamos, 500 anos em que esse país é explorado de todas as formas, né, politicamente. Então, o Brasil perde praticamente em tudo para os outros países, mas no futebol não. No futebol a gente ganha, então é a nossa grande vingança. O futebol, ele vinga a pátria nesse sentido. Ele dá uma autoestima para o brasileiro que o brasileiro não encontra em outras dimensões dentro da nossa sociedade. Então isso acaba ocupando um espaço muito grande. É claro que isso não explica tudo, porque tomando também os países desenvolvidos como exemplo, os Estados Unidos é um país rico, né? Um país que é uma grande potência, e lá o povo também ama o esporte. Não o futebol, mas sobretudo o basquete e o que nós aqui chamamos de futebol americano, né? A Inglaterra é um país super desenvolvido, a Alemanha também, e eles amam o futebol, né? Só que no Brasil, o futebol, ele ocupa esse espaço. Isso é uma das análises. A outra análise é que nós temos o futebol também como um instrumento de mobilidade socioeconômica. A gente lembra que no começo da prática futebolística no nosso país, né, o futebol trazido pelo Charles Miller, a elite é que jogava o futebol. Você tinha, obviamente, os ingleses, né, os europeus, os escoceses, que trabalhavam nas fábricas, nas indústrias que aqui se estabeleceram, nas indústrias britânicas, e jogavam o futebol também, mas eles também eram de uma elite. E dentro dos clubes que foram se formando, os associados, os sócios é que praticavam o futebol. Só que esse futebol também ele cresceu na rua, que é da onde vem toda essa liberdade de jogo, todo esse jogo de cintura, né? A rua é um espaço muito livre, aonde se permite esse tipo de criação. E o futebol jogado ali, ele acabou assimilando essa malandragem, esse jogo de cintura, né? Uma herança da capoeira também, da malemolência da capoeira também. Então ele cresce dessa forma livre na rua, e esse futebol ele começa a causar um encanto, né? Com o tempo ele vai causando um encanto e vai criando ali craques com uma habilidade diferenciada que vão se inserir num determinado momento nesses clubes cuja apenas a elite praticava o jogo do futebol. A gente está falando de clubes já formados, né? Clubes centenários que nós temos aí, os times, as equipes, campeonatos rolando, acontecendo, mas ainda praticado por uma elite. Então, esse futebol que ele nasce dentro dessa liberdade, né, fora da elite, e que vai gerando craques, e muitos deles negros, pardos, ele possibilita que essa classe social e essa categoria étnica também, do negro, do pardo, adentre para o futebol. Ele oferece essa mobilidade e vai crescendo, obviamente, a partir disso, até o Brasil ser considerada a potência mundial do futebol que é. Então, isso também tem um apelo muito grande para a nossa sociedade, né? É como se o negro, o pardo e até o indígena também, nós temos muitos jogadores. O Garrincha é o melhor representante da dinastia indígena dentro do futebol brasileiro. É como se essas categorias étnicas dissessem: olha, eu não cheguei tão longe, mas olha só, ele chegou. De alguma forma ele ali me representa, né? Aquele negro ali me representa, aquele pardo ali me representa, aquele indígena ali me representa. Então isso também tem um apelo popular muito grande, ok? Nós temos um futebol cuja a miscigenação étnica e cultural fala muito por ele. Se você analisar, em 58 na Suécia, que é o centro da branquitude mundial, né?
o centro do desenvolvimento mundial. A Europa, ela colonizou o mundo inteiro com a sua cultura, com a sua filosofia, né? Mas lá no gramado de Estocolmo, na final, nós tínhamos um negro, um indígena, né? Um negro simbolizado ali pelo Pelé, um indígena pelo Garrincha, e um branco que nós podemos trazer ali na simbologia do Zagallo ou até do próprio Bellini. Então nós tínhamos ali uma mistura de raças que é muito legal, que é muito interessante, que é o que compõe o povo brasileiro, vingando a nossa pátria, dizendo, olha, a mistura das raças ela resolve sim, né? E aí isso ajuda bastante, o Brasil começa ali a ir se livrando aos poucos do seu complexo de vira-lata, né? O futebol ocupa esse espaço que nenhum outro esporte ou nenhuma outra atividade ocupou, né? Nós não somos o país do Oscar, não somos o país do Nobel, né? Não somos o país desses grandes acontecimentos, embora tenhamos valores o suficiente e especialistas o suficiente em todas essas áreas para isso, mas o futebol é que vai ocupando todo esse espaço. E aí existe outra coisa que é bastante interessante, que é a análise do que eu chamo de pré-futebol no livro. Essa prática existe em todos os tempos, praticamente, né, desde a antiguidade, desde registros muito antigos, em todas as partes do mundo. A prática do esporte com esfera, ora com o pé, ora com a cabeça, ora com a cintura, como em toda a América Central, né, uma parte da América do Norte também. Então, é um esporte que ele está na memória socioantropológica da população, da humanidade, há muito tempo. Existem pinturas rupestres na França, onde indivíduos ali, seres humanos ali, estão praticando algum tipo de atividade lúdica com esfera. Não dá para dizer que os caras estavam praticando futebol. Não estamos falando isso. Mas é nítido ali nessas pinturas rupestres, nas cavernas da França, seres humanos exercendo uma prática lúdica com esfera. Então isso é muito antigo, né? E ainda uma quarta vertente nessa análise é que nós estamos falando de uma das atividades mais democráticas do planeta. Primeiro porque ela está em todos os países. Não existe hoje um país que não jogue futebol, né? E aí essa atividade ela vai abrindo todo um segmento profissional, econômico, né? Ela traz o mundo do futebol, a indústria do futebol, ela traz muitos profissionais extracampos junto com ela. Então, ela abre um espaço muito grande. E para você ser jogador de futebol, você só precisa saber jogar futebol. Você não precisa fazer uma universidade, você não tem que ter currículo, né? Você não tem que chegar lá se candidatando e dizendo, olha, o meu currículo é esse aqui, eu me formei em tal lugar, jogo aqui, acolá e tal. Você não precisa ser branco, você não precisa ser preto, você não precisa ser bonito, você não precisa ser feio. Então é uma atividade muito democrática e que existe no mundo inteiro. Então não é à toa que o futebol, por essas questões, é o esporte mais apaixonante, mais amado do planeta. E no Brasil, ainda mais, né? Nós temos no Brasil um país rico, né? Um país de riquezas imensas, quase infindáveis, né? Digamos assim. Tanto que é um país roubado há 500 anos e não foi à falência, mas um povo muito pobre. Então o futebol ocupa todo esse espaço, né? E aí ele se torna uma paixão nacional e uma verdadeira identidade brasileira. Professor, tocando aí no passado do futebol, eu estava lendo um dia desse um material e lá constava que antes de Cristo os chineses já tinham alguma coisa parecida com o futebol. Não sei se o senhor chegou a pesquisar que antes de Cristo os chineses já tinham alguma coisa parecida lá com o futebol. Sim, alguns historiadores vão dizer século III a.C.,
e outros vão falar sobre um pouquinho, algo ainda mais anterior. Mas existia essa prática, sim, era uma prática de elite, não era uma prática popular, e era uma prática da bola com o pé. Né? Porque em alguns locais você vai encontrar jogos, né, formas, atividades lúdicas, em que a bola ela não está apenas restrita ao pé. Por exemplo, os indígenas, os parecis, né, várias etnias indígenas brasileiras jogavam o que hoje as pessoas chamam de cabeçobol, né, que é um jogo praticado, muito antigo, praticado antes mesmo do europeu chegar ao Brasil, praticado pelos indígenas brasileiros com a cabeça. Ali não se toca o pé na bola, ou pode até se tocar, mas preferencialmente usa-se a cabeça. Então, em cada parte do mundo, existia uma atividade lúdica com esfera, sempre muito parecida com o futebol, que nós podemos chamar de pré-futebol. Sim, os chineses tinham essa prática, o Japão recuperou essa prática também há alguns anos, né, do seu esporte antigo com a bola, que era praticado também por uma certa elite, hoje é praticado de uma forma mais popular. As mulheres participam hoje em dia, inclusive, inclusive uma festa muito bonita quando eles apresentam esse esporte, porque eles estão ali todos trajados, né, com aquela vestuária tradicional japonesa, que é tudo muito bonito e tal, e jogando, digamos, entre aspas, jogando bola. Né? Claro, não é um jogo com as regras estabelecidas pela Inglaterra, né, que criou oficialmente o futebol, mas um jogo ali com a bola, né, uma prática lúdica com a bola. Então é muito interessante. Agora, futebol mesmo, ele é uma configuração social. É aquilo que os ingleses pegaram, separaram do rugby, que usa as mãos, né, e disse, olha, as regras são essas, a partir de hoje isso se chama futebol. E aí nasceu o futebol. Antes disso é pré-futebol, mas contribuindo sempre para que esse esporte se tornasse o que ele é hoje. Então, para efeito de curiosidade, já que a gente está falando sobre o futebol tão amado pelos brasileiros, aí vem sempre aquela pergunta, né? Por todo o amor, por todo o carinho que o brasileiro tem pelo futebol, e hoje meio que dividido por causas políticas, um jogador torcendo por um político X, outro jogador torcendo por um político Y, e também por uma certa decadência dessa seleção. Qual o termômetro hoje desse amor desses torcedores pelo Brasil, mesmo essa seleção não correspondendo ao que correspondia no passado? Qual a análise hoje que o senhor tem, tanto quanto ao livro, que eu acredito que deva estar escrito, deva estar impresso no livro, mas também como uma análise pura e fria do dia a dia? Então, existem algumas frases de efeito e algumas formas de se pensar de maneira mais comum que colaboram para tudo isso. Primeiro, a gente tem que respeitar o posicionamento político de quem quer que seja, né? Eu me proponho como um pesquisador das ciências sociais e sou jornalista também, procuro exercer no livro a minha pesquisa de forma científica. Eu não sou militante, eu produzo ciência. E a gente precisa entender e respeitar todos os pensamentos. As pessoas têm a sua liberdade de escolha. O fato de um jogador se alinhar mais com uma ideologia, outro jogador com outra ideologia, eu entendo que isso não tenha influência nenhuma no futebol. Né? O futebol, ele ainda ele agrada tanto a uma ideologia quanto a outra. Né? Ele consegue ser
benquisto, bem visto e amado pelos dois lados dessa polarização que nós vivemos hoje. Que ele consegue unir essas forças divergentes dentro da política, mas não no futebol? Não, ele consegue unir dentro do futebol e não na política. O que eu estou dizendo é que, já que você está falando de polarização, ambos os lados amam o futebol, né? Ambos os lados, e nos dois lados existem pessoas que admiram o futebol, que gostam do futebol, que amam o futebol. Então o futebol consegue passar ileso nessa questão. Ele não é ferido pela polarização. A polarização fere tanta gente, tantas instituições, né? Tantos grupos. O futebol não. Ele consegue passar. Ele é tão identidade nacional que ele consegue passar ileso a isso, né? Ileso no sentido de não ser atacado nem por um lado ou pelo outro, porque existe jogador com essa ou com aquela ideologia. Isso não existe dentro do futebol. E tanto um lado da polarização quanto o outro entendem isso e respeitam isso, né? O que nós temos hoje num possível esfriamento da torcida brasileira em relação ao futebol são fatos diferentes. Por exemplo, em 2014 nós tivemos uma Copa no Brasil aonde a seleção brasileira perdeu de 7-1 em pleno solo brasileiro, né? Esse é o motivo do livro. O livro começa aí. Claro, o livro vai, François, navegar, caminhar pelas questões étnicas, culturais, sociais, até para entender por que o jogador brasileiro é tão diferente, o que nós temos de diferente que nos faz jogar futebol de forma diferente, ok? Então, o livro vai buscar essa cultura para entender isso, e ao buscar a cultura ele precisa entender como essa cultura se formou. Então o livro vai sendo construído em cima disso. Mas o 7-1, que é o que deu o estopim para que essa pesquisa começasse, ele rasga, ele esgarça de alguma forma essa identidade nacional, que é o futebol, né? O futebol enquanto identidade nacional. Ele não deixa de ser identidade nacional, ele não deixa de ser amado, mas esse tecido dessa identidade, de alguma forma, ele dá uma esgarçada. Foi a derrota mais vexatória da nossa história do futebol, 1950, talvez tenha doído mais por vários outros fatores, mas 2-1 é um placar comum até para o futebol. Agora 7-1, né? Isso retumbou no mundo inteiro. Vários atletas até de outros esportes de altíssimo nível postando nas redes sociais o seu espanto com aquilo que estava acontecendo na hora do jogo, né? E isso causou uma surpresa imensa até para além do mundo do futebol, fora do Brasil inclusive. E é uma derrota que poucos falam, né? O 7-1 é tão pouco falado, curiosamente, né? Mas, enfim, a partir dali as coisas começam a mudar. A gente teve, em 2013, um processo político, né, popular, que foram as jornadas de junho. Ela vai ter alguma influência nesse processo também, tanto que as jornadas entram em 2014 com o slogan "Não vai ter Copa", né? Elas vão, enquanto ela existir, enquanto as jornadas existiram, né, depois o movimento ele foi se esfriando também, mas um dos slogans era "Não vai ter Copa". E tudo isso vai mexendo com a população também. A outra questão é a seguinte: as pessoas costumam dizer que o brasileiro é pouco politizado porque gosta muito de futebol. Fazem essa análise que é cruel e que não tem nenhum fundo de verdade quando você começa a investigar e pesquisar, né? Os ingleses são politizados e amam o futebol. Eleição nos Estados Unidos é uma festa. Como aquele povo adora trabalhar o exercício da democracia, e amam o basquete, e adoram o beisebol, o beisebol, e adoram o futebol americano. Então, uma coisa não inviabiliza a outra, uma coisa não exclui a outra, né? Esse modo de pensar do brasileiro, ele é muito
simplista, seria uma forma de às vezes, desconstrução dessa identidade nacional e desse futebol propriamente dito, desse amor pelo futebol propriamente dito. Me parece ser muito uma desconstrução da coisa. O que você acha? Sim, eu concordo com isso também, até porque, François, o brasileiro não gosta de brasileiro em sua maioria, né? O Estado brasileiro, de uma forma geral, aí, quando eu me refiro a isso, eu não estou falando do governo atual, eu não estou falando do governo passado, eu estou fazendo um apanhado geral, né, de todos os séculos do Brasil. O que a gente vê é que o Estado brasileiro pouco gosta do povo brasileiro, sobretudo mais pobre, né? Até hoje, e aí a gente fala em termos de cidades, em termos de estados, né? Qual é a saúde pública de ponta que nós temos no Brasil? Né? Qual é a educação pública de ponta, tirando as universidades públicas, né? Qual é o ensino municipal ou estadual que nós temos assim, que é exemplar no Brasil? Existe uma ou outra coisa, né? Mas num país desse, tão rico, com tanta coisa, né? Poderia ser diferente. Então, assim, o que a gente percebe de alguma forma, né? Numa frase, para a gente tentar resumir essa ideia, é que o brasileiro gosta pouco do próprio brasileiro, né? E aí, quando você começa a analisar as categorias sociais, as classes sociais, essa diferença vai ficando um pouco maior. Então, para algumas pessoas, é difícil ver entrar em campo, aparecer na televisão, um sujeito que vai jogar bola e que é milionário porque ele sabe jogar bola, independentemente dele ser preto, indígena ou branco, né? Porque a gente sabe que há o preconceito racial, mas há o preconceito de classe também. O branco pobre também sofre o preconceito dependendo do espaço em que ele esteja, né? Assim como o negro e o indígena sofrem ainda o preconceito racial. Então, para algumas pessoas e algumas camadas da sociedade, é difícil enxergar isso, né? Só que o esporte ele é muito rico. É verdade. Aí alguns dizem assim, mas não são todos. A maioria dos jogadores não ficam ricos. Sim, 2% dos jogadores profissionais no Brasil vão ficar milionários. Mas se você pegar um jogador de um clube pequeno, que esteja ganhando aí na faixa de uns R$3.000, R$4.000, você vai ver que ele ganha o que muitos trabalhadores ganham. Então o futebol acaba cumprindo essa função também. Um salário de um biólogo, até alguns meses atrás, um biólogo que estudou, se formou, né, ficou ali 4 anos na sua graduação em nível superior, até alguns meses atrás, não sei se mudou, era de cerca de R$4.500. Então, essa forma de ataque ao futebol, na verdade, ela está escondendo uma forma de ataque social, né? Uma forma de algum preconceito social vem embutido dentro dela. Professor, não sei se eu cheguei a lhe falar, eu fiz parte um tempo atrás do Sindicato dos Treinadores de Futebol Profissional do Estado do Rio de Janeiro. E, na realidade, os treinadores que nós tínhamos lá, filiados, geralmente eram de futebol de base. E eu percebi uma coisa bastante interessante, exatamente indo a favor da tua argumentação, de que poucos ganham muito e muitos não ganham praticamente nada. E o interessante é que é o seguinte, nós tínhamos lá mais de 6.000 associados e todos os meses, todo final de ano, para assinar a nova anuidade, era um sufoco incrível, porque esses treinadores não tinham como pagar essa anuidade. Quer dizer, os caras que ficaram o ano todo tentando exercer a função de treinador de futebol de base, chega no final do ano para assinar a anuidade, novamente, para que eles possam novamente voltar a atuar nos campos diversos, né, de várzeas, de clube, ou que seja, todos aqueles que necessitam que exigem uma carteira,
mesmo que seja do sindicato, os caras tinham uma dificuldade incrível. E eu, generoso, independente do próprio sindicato, eu gerava um monte de carteira por conta própria, porque eu sabia que esses profissionais, eles necessitavam desse instrumento para poder trabalhar, pô. Então, eu corroboro aqui com as tuas palavras, né, de que poucos ganham e muitos não ganham nada. Então, como é que se faz para reverter isso? A análise que eu acabei de fazer era essa comparação do jogador milionário com o jogador de pequeno clube, né? 2% dos jogadores vão ficar milionários e o restante não, mas eu repito, se você analisar nos clubes pequenos, esses jogadores, eles conseguem ter um salário que a maioria do povo brasileiro tem e às vezes até mais. Então o futebol cumpre essa função socioeconômica também, de empregar. E eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: ninguém diz assim, o roqueiro ficou milionário. Ninguém censura isso, né? Eu gosto de rock, tá? O sertanejo ficou milionário. Eu também gosto de sertanejo. Aquele artista de cinema ficou milionário, era pobre, ficou milionário. As pessoas não censuram exatamente essa, eles censuram um jogador de futebol, né? O jogador de futebol, não raro, ele tem o dedo apontado para ele dessa forma. Então, denota-se dentro disso algum incômodo, né? Acompanhado de algum preconceito. Sobre a questão que você apontou, começou a levantar, sobre inúmeros treinadores que trabalham a várzea, né, que trabalham o futebol, aonde essa liberdade de jogar bola ainda existe e que é ali que vão surgindo os nossos craques, né, no espaço livre de se jogar futebol. Isso é um problema estrutural que não é um ator social só que consegue resolver. Se o futebol é importante para o Brasil, e ele tem uma influência positiva no PIB, inclusive, se ele é importante para o Brasil enquanto identidade, enquanto cultura, enquanto mecanismo socioeconômico, é preciso que a sociedade se organize para estruturar o futebol brasileiro, em todas as suas esferas, em todas as suas etapas, em todas as suas dimensões. Né? A gente tem essa dicotomia de uma ponta até a outra. Isso influenciou, por exemplo, alguns olheiros. Né? Eu consegui circular por um circuito de peneiras e eu percebi, né, junto com outras pessoas que perceberam isso também, que alguns olheiros estavam se corrompendo para dar oportunidade a jogadores cujos pais podiam dar uma graninha na mão dele. Isso é lamentável, mas qual é a visão do olheiro? Não estou chancelando corrupção não, pelo amor de Deus, a corrupção é um mal que precisa ser exterminado. Qual é a visão do olheiro? Eu estou aqui, seleciono os caras, seleciono o garoto, esse garoto amanhã vai ser um craque, vai para a Europa, vai ser milionário, o clube vai ganhar dinheiro com ele, ele vai ganhar dinheiro, eu que descobri não vou ganhar nada, então vou ganhar uma graninha aqui e fazer meu pezinho de meia. Muitos olheiros começaram a pensar dessa forma. Isso é péssimo, né, para a peneira, aonde vão surgindo ali os nossos futuros craques. Então é um problema crônico, estrutural e que, repito, não é só um ator social que vai conseguir resolver. Se o Brasil entender que o futebol é importante para ele, enquanto identidade, enquanto cultura, enquanto espaço de empregabilidade, enquanto mecanismo social e econômico, precisa-se haver uma união de forças para organizar verdadeiramente, estruturar verdadeiramente o futebol brasileiro da base à ponta. O que nós estamos vivendo hoje é um futebol olhando apenas para a Europa, de várias formas, sobretudo no sentido econômico, né, no sentido de pagar bem por um craque. Né? Então, paga-se bem para ter um craque de ponta, porque ele vai ajudar a dar títulos. É isso hoje que nós temos. Né? Nós não temos um olhar mais abrangente de como tudo isso pode gerar uma renda maior e ser melhor dividida em todas as suas camadas,
ao qual o futebol necessita para continuar sendo o grande esporte nacional. Professor, o que o senhor acha da ideia, por exemplo, aqui na FAFERJ, nós estamos criando um instituto chamado Rede Realiza. E dentro desse instituto Rede Realiza, tem, logicamente, tem diversos objetivos e tem diversos elementos. E um desses elementos é o elemento voltado para futebol, que é sobre o futebol de base. Eu pergunto ao senhor, é interessante uma instituição como a FAFERJ, juntamente com a Rede Realiza, trabalhar melhor o que a sua fala fez boa colocação na mesa, que é a organização da base do futebol. Vamos começar com a base do futebol municipal, depois o estadual, depois até mesmo o nacional. O que o senhor acha dessa rede que a FAFERJ está criando aqui a partir desse próximo semestre? Há validade nisso? François, toda a atividade que procura incentivar a formação do cidadão, que procura trazer as pessoas para dentro de uma realidade onde elas possam se tornar pessoas melhores, né? E buscarem novos caminhos também. E toda atividade que se propõe a manter uma cultura que é tão importante para o Brasil, ela é sempre muito bem-vinda. Então a FAFERJ está de parabéns por essa ação, né? Que vai ajudar até onde a FAFERJ alcançar, mas que, repito, ações semelhantes e outras ações voltadas para o futebol precisam acontecer de forma mais geral para que a gente salve esse esporte. Mas a FAFERJ está de parabéns e eu torço para que até onde os braços dela alcançarem, ela consiga, de fato, ser bem sucedida nisso e que aqueles garotos e garotas que a FAFERJ absorver nesse setor se tornem cidadãos e cidadãs, né, bem esclarecidas e pessoas do bem. Porque nem sempre as escolinhas vão oferecer ao futebol um profissional de ponta para sempre, né? Nem sempre o garoto, a garota da escolinha vai chegar à fase de profissionalização. Mas esses mecanismos também das escolinhas, dessas atividades como a FAFERJ vai fazer, eles também têm o objetivo de formar cidadão, de trazer esclarecimento de cidadania e de ajudar com que o ser humano também exercite ali o seu lado ético, né, o seu lado solidário, o seu lado fraternal. Isso tudo é muito importante. Então, formar cidadão e formar pessoas do bem, usando o futebol para isso, é muito importante. E aí, se alguns deles ali forem se tornar profissionais do esporte, maravilhoso também. Então, é sempre importante esse tipo de atividade. Eu torço pelo sucesso da FAFERJ. Então, aí eu quero lembrar também que a Copa da Favela, que hoje está em voga, essa Copa, ela foi criada aqui dentro da FAFERJ e o nome na época, ela tinha um patrocínio, se não me engano, da Light, era Copa FAFERJ das Favelas. Então, quer dizer, a gente não está inventando a pólvora, não está inventando nada que já não existia, né? Hoje, outra entidade, ela tomou conta da Copa da Favela, é um sucesso extraordinário, os caras foram muito bem sucedidos e nós vamos retomar, a partir agora também desse semestre, a Copa FAFERJ das Favelas. Então,
o senhor, juntamente com todos os seus saberes, querendo juntar-se a esse esforço que a gente vai estar fazendo esse semestre, será bem-vindo. Agora, curiosidade maior mesmo, é a gente estar querendo saber, quer dizer, quem está nos vendo aqui nas redes sociais, é que o senhor fale mais sobre o livro. Qual o alcance desse livro? Ele fala sobre o que dentro desse aspecto do futebol? Eu sei que você já explicou, já falou alguma coisa sobre ele, mas eu achei que ficou uma coisa muito reduzida. E a curiosidade é nós sabermos mais do que se compõe ali, mais do que está impresso ali. Tá, eu vou trazer dois aspectos, mais dois aspectos. Primeiro, mais três aspectos. Primeiro, eu agradeço o seu convite para fazer parte, somar, ajudar de alguma forma nessa Copa que a FAFERJ vai promover. Estou à disposição para somar. Fico muito grato e muito honrado com o seu convite. O convite está aceito. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Vamos trazer três aspectos, que é o seguinte. O livro ele está dialogando com as ciências sociais. Dentro dessa pesquisa do livro, está dialogando com outras ciências, né? Ciências sociais, a gente tem ali o tripé, que é antropologia, sociologia e ciência política. E o jornalismo também, né? Ciências sociais e jornalismo estão dialogando com outras ciências, que são a psicologia, a neurociência, a história, está muito presente no livro. Nós temos ali a psicomotricidade, a pedagogia, né? Também existe esse diálogo de todas essas ciências dentro do livro. Qual o objetivo disso? Como nós detectamos, e aí já estou te dando mais uma visão do livro, nós detectamos nessa pesquisa que o 7-1 ele nasce de uma ruptura. Essa ruptura não foi falada por nenhum segmento jornalístico, né, pela imprensa especializada. Se não falou, imagino que não tenha percebido. E essa ruptura também não tem nenhuma pretensão de ser a única explicação para o 7-1. Eu não vou dizer qual é a ruptura, porque vai ter que ler o livro para descobrir que ruptura é essa, viu? Inclusive, o livro provisório o nome provisório do livro era A Ruptura do Futebol Brasileiro. Depois isso virou um capítulo e o livro cresceu para além disso. Mas há uma ruptura nesse 7-1, e repito, essa ruptura não quer sozinha explicar, ela quer se somar às outras explicações que outros especialistas trouxeram sobre o 7-1. É algo que nunca tinha acontecido no padrão convocatório da seleção brasileira. Se você pegar a seleção brasileira desde 1950 até 2010, existia um padrão na convocação para a formação tática. Ok? Mesmo com os treinadores pensando um diferente do outro a cada Copa, né? Mesmo com os esquemas táticos mudando, os craques que iam sempre, né, tendo as suas épocas, outros iam chegando, mas existia um padrão ali, um padrão de convocação para a formação tática. A única vez que esse padrão foi quebrado é em 2014. Inclusive, aí em 2018 o padrão volta a acontecer, 2022 ele aconteceu de novo, agora para 2026 ele está presente. Eu não posso dizer qual padrão é esse. Vai ter que ler o livro. Ele não está fora do livro, né? O livro, a pesquisa detectou isso. Esse padrão ele não está escrito em nenhum local, não é uma regra da CBF, não é um acordo de cavalheiros para ser treinador da CBF, não é nada disso. Mas digamos que socio-intuitivamente, né, antropologicamente, culturalmente, intuitivamente, ele foi sendo repetido ao longo das décadas. Ele é apenas rompido em 2014, e aí a pesquisa conseguiu perceber isso e traz isso como uma das explicações do 7-1. Por isso que ela vai dialogar com várias ciências
né, a neurociência, a psicomotricidade e tal, para explicar, para analisar, né, explicar seria uma palavra muito forte, mas para analisar com profundidade como estavam aqueles jogadores em campo ali, dentro do 7-1 naquele momento. Então, é mais uma vertente que eu estou te trazendo do livro. Outra vertente que eu vou te trazer é que o livro ele procura ser leve no seu tem até um pouquinho de internetês, né, linguagem de internet num ou no outro momento e tal. Ele procura ser leve. É claro que um livro desse que vai abordar a construção étnica do povo brasileiro, ele não pode se esconder das injustiças sociais e históricas que o nosso povo viveu e de alguma forma ainda vive, né? Episódios quase sempre muito dolorosos, mas ele procura ser o mais leve possível na abordagem histórica e trazer elementos que são reais, que fazem parte da nossa história e que são olhados, não pelo livro em si, mas que são olhados historicamente como algo que denota um diferencial do brasileiro a lidar com as circunstâncias da vida social, né? Que é um jogo de cintura a mais, as coisas que deveriam ser mais sérias e elas são às vezes mais engraçadas, ou mesmo quando elas são muito sérias, posteriormente elas vão ser analisadas com uma graça maior. Esse brasileiro que faz piada de tudo e que tem jogo de cintura. Então, nós chamamos isso de malandragem cultural dentro do livro, e ela existe em todos os povos. Ela não é uma façanha, um privilégio do povo brasileiro. E por que você chama de malandragem cultural se toda malandragem é cultural? Para diferenciar de malandragem criminal, que o livro não está falando disso, não é esse o nosso assunto, mas a malandragem cultural, a malandragem que serve para você equilibrar as relações de poder, sejam essas relações pessoais ou sociais. Então tem vários tipos históricos dessa malandragem cultural presente na sociedade brasileira. Eu posso dar exemplos de como o português praticou a malandragem cultural, como os indígenas praticaram a malandragem cultural, né, como o indivíduo negro, né, o negro praticou a malandragem cultural. Então ela existe nos povos formadores do Brasil, e o brasileiro assimilou isso de uma certa forma, até por muitas injustiças sociais que o povo brasileiro sempre viveu. Então é preciso, o brasileiro é aquele que se vira, que dá o seu jeito, né, que sabe sair pela tangente. O drible, ele tem muito a ver com isso. O drible em campo, ele tem muito a ver com isso. Pô, eu vou olhar para aqueles caras europeus, forte pra caramba, brasileiro até algumas décadas era um povo subnutrido, forte pra caramba, com uma engenharia tática de pensar o jogo fantástica. Eu vou ter que dar o meu jeito, eu vou driblar isso aqui, né? E aí você lembra da herança da capoeira também. Então essa malandragem, ela entra em campo, né? Ela fala através do corpo do jogador, porque o corpo fala, né? Assim como o corpo do militar fala, o corpo do artista fala, o corpo do jogador fala, né? Fala essa brasilidade em campo, que aí nós vamos dar um nome específico para ela, também não vou dizer qual é, né? Vai ter que ler o livro, é por isso que a gente precisou estudar um pouquinho de psicomotricidade, e ela fala, o drible é isso, o drible é uma grande malandragem. Eu finjo que vou para lá, mas eu vou para o outro lado, eu finjo que vou passar com a bola, mentira, eu passo pela sua cabeça, né? E ele é uma malandragem. Por que eu chamo de malandragem cultural? Que é a malandragem que não quebra a regra, né? Ela não transgride a regra, ela acha brecha na regra, ela se torna permitida porque você não tem como... Cara, como que esse cara conseguiu? Às vezes até numa conversa, num diálogo, né, numa negociação, como que esse cara conseguiu fazer isso sem quebrar a regra e ninguém estava esperando por isso? O jogador brasileiro faz isso em campo, porque o povo brasileiro é assim. É interessante essa análise.
Então, o que acontece? Esse é o povo brasileiro, o povo que consegue se resolver, né? De uma certa forma, as pessoas vão dando jeito na sua vida, independentemente de nós termos um Estado e um poder público que verdadeiramente ajudem a população. As pessoas sabem que elas precisam se virar dentro desse país de alguma forma. O jogador brasileiro, ele é isso em campo, né? O drible, ele é isso. É claro que o driblador, ele não é o jogador brasileiro, o driblador, ele não é um privilégio do Brasil. Vários outros países têm, né? A Argentina joga futebol muito bem, o Maradona, o Messi, a Holanda teve o Cruyff, a Hungria teve o Puskás, mas por que o brasileiro produz mais? Porque isso está muito mais presente dentro da cultura brasileira, né? Essa brasilidade, ela se dá por aí dessa forma, através do corpo do brasileiro. Nós somos realmente um povo que procura vencer os obstáculos de uma outra forma. Se eu não posso mudar a regra e se eu não consigo dar conta dessa atividade, eu vou tentar fazer de outra forma sem burlar a regra e vou tentar dar conta. Essa é a malandragem cultural. E isso está presente em todos os povos, que vão se juntar no Brasil para formar o que é o brasileiro, que é o povo brasileiro. Existiu muita dor? Claro que existiu. Existe até hoje, né? Muitas injustiças, muitas crueldades, com certeza. Mas caramba, existe um momento em que a gente precisa, não é fingir que isso tudo não aconteceu, porque existem injustiças históricas que precisam sim serem resolvidas. Mas olhar de uma forma positiva e começar a construir. Olha, é isso, o nosso passado é esse, mas caramba, nós somos um povo e temos condições de ser e ir mais além do que temos ido até hoje. Entende? Até essa questão da polarização, isso só serve para nos dividir mais ainda, né? É claro que vertente política sempre vai existir, e é bom que as pessoas pensem politicamente diferente, porque uma parte deveria ouvir a outra e ver o que a outra tem a acrescentar, mas o povo brasileiro... Mas pode também unir essa divergência política, quando ela adentra o futebol, ela também pode unir, ela pode fazer com que essas massas esqueçam Por um momento do jogo, sim. Por um momento do levantar da taça, sim. Mas não acho que o futebol tenha que trabalhar isso para ser um veículo que possibilite isso. Eu não consigo ver dessa forma, não consigo ver essa viabilidade. O futebol já é o que ele é e ele faz muito dessa forma. O que eu quero dizer é que o brasileiro precisa aprender a se amar enquanto povo. Nós precisamos entender, nós não somos... a nossa diferença, ela começa, eu costumo dizer que ela começa no olhômetro, né? Nós não somos, por exemplo, a Finlândia, aonde você vai olhar para o outro também é louro de olhos azuis. Nós não somos, por exemplo, o povo nigeriano, aonde você vai olhar para o outro é muito parecido com você, é negro também. Nós não somos o povo japonês, que você olha para o seu compatriota e ele tem o olho puxado. Nós não somos... eu estou olhando para você, François, e você é diferente de mim, né? Embora eu seja pardo também, mas nós somos... temos biotipos, temos, né, feições diferentes. Eu vou sair ali na rua, vou estar de cara com um branco, com um negro, com um indígena. A gente precisa entender que nós somos diferentes e que é essa diferença que é o grande barato do século XXI. Até o século XX nós resolvemos muito bem o problema da inteligência. Agora, no século XXI, o grande desafio é o problema da convivência. O Brasil tem isso. Estamos longe de ser um paraíso racial, não somos. Não sei, François, se um dia seremos, ok? Mas o que nós precisamos entender é que essas diferenças, elas são importantes. O mundo está querendo trabalhar a diversidade, nós já temos a diversidade no nosso DNA e estamos
protelando, estamos postergando lidar bem com ela. Caramba, quanta coisa boa a gente pode viver. O livro trabalha isso também, procura trazer esse olhar, né, de que a gente precisa se entender como um povo diverso e amar essa diversidade, e amar essa diferença, né? Olhar para o outro como nosso semelhante, embora ele seja muito diferente de nós. E que bom que ele é muito diferente de nós, né? Porque essa diferença é um somatório coletivo que propicia um arcabouço muito grande de ideias e de acontecimentos dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, e que pode realmente ajudar com que o país, com que o Brasil se entenda melhor e comece a verdadeiramente progredir nesse século XXI. Eu acho que o Darcy Ribeiro, ele dá uma lição nesse sentido, né? Com essa miscigenação, com essa mistura das raças. E o Darcy, ele vai muito ao encontro do que você está falando agora, porque essa nossa diversidade, ela agrega, ela contribui, ela não divide. Eu acho que uma certa elite, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo aí, que fez com que a coisa fosse dividida, né? Fosse separada, porque o que nós somos exatamente o que você acabou de falar aí, somos diversos. Aqui somos diversas etnias e a formação do povo brasileiro é exatamente essa. Nós não somos europeus propriamente dito, também não somos negros, somente negro propriamente dito, ou indígena propriamente dito. Entendeu? Nós somos uma diversidade, nós somos um pouquinho de cada cultura dessa, de etnia dessa daí. Então, eu acredito que quando a gente fala que essa diversidade étnica, ela faz do jogador o que você imprimiu aí nas tuas falas, né? Do drible fácil, da malemolência, daquelas coisas todas, é um cadinho de tudo isso que chegou aqui e criou essa massa que nós conhecemos. Agora, professor, como nós chegamos agora a quase uma hora de programa. Vixe! O propósito era 40 minutos, mas chegamos a uma hora de programa. Eu queria que o senhor desse as considerações finais, falasse sobre como a gente vai criar essa parceria e em que momento esse teu livro vai estar nas livrarias, vai estar na mão dos leitores, e como isso vai ser feito. Tá. Antes eu preciso te dizer que o que realmente impulsiona essa brasilidade em campo, ela é a mistura cultural. A brasilidade, ela é uma mistura cultural, que teve a mistura étnica que proporcionou essa mistura cultural. Mas não é a mistura étnica, não é essa junção étnica propriamente dita, porque aí isso seria um predeterminismo. Basta você miscigenar que o cara vai ser bom nisso ou naquilo. Não existe geneticamente isso. Por que, François, que eu estou falando isso? Porque é um pensamento muito comum, inclusive dentro da imprensa esportiva, que inclusive muitos jogadores que eu respeito, só que aí quando você começa a pesquisar as coisas, você vai encontrando outros olhares, né? Quando você começa a investigação científica, você vai encontrando como as coisas vão se dar. Mas essa junção étnica, essa mistura étnica, essa miscigenação étnica, puramente étnica, não é ela que responde pela excelência do jogador de futebol brasileiro, e sim a mistura cultural. Aí lá no livro eu estou explicando por que é essa mistura cultural. Eu preciso dizer isso, por quê? Porque se a gente sair daqui deixando uma impressão que é a mistura étnica só, isso é muito dito, muito falado, as pessoas já sabem disso, não causa interesse nenhum. Não é isso. É a questão cultural.
Então, precisei deixar isso claro. O livro vai ser lançado, nós estamos fazendo uma programação ainda para março. Nossa, mas isso está longe pra caramba. Sim, né, mas está sendo trabalhado. E estamos aproveitando o momento da Copa do Mundo para poder falar da Copa do Mundo, falar do livro. O livro está relacionado a isso, né? Um dos recortes do livro é a Seleção Brasileira de Futebol. O livro fala de futebol, mas não está trabalhando com a questão dos clubes, e sim da seleção brasileira, que é onde houve aquela ruptura e tal. Mas estamos fazendo tudo isso e trabalhando para que lá em março a gente consiga estar lançando o livro. E agradeço a porta que a FAFERJ está abrindo. Vamos voltar aqui quando o livro for lançado. Vamos voltar outras vezes antes disso também, como a gente estava conversando. Não, na realidade, a partir desse momento, a gente está fazendo uma parceria. Uma parceria. Você vai estar aqui uma vez por semana para a gente falar sobre uma série de coisas, uma série maravilha. De assuntos, não somente de futebol, mas a gente vai falar sobre o social, a gente vai falar sobre política, nós vamos falar sobre uma série de coisas aqui. Eu espero que você concorde, que aceite o pedido que TMJ. foi feito aqui, foi feito aqui. E a partir de então, somos parceiros. Vamos falar até o lançamento do livro. Muitas águas passarão por debaixo dessa ponte aqui, que é a FAFERJ. E a partir do mês que vem, a rede realiza, né, o Instituto. Tá certo. Eu queria falar aqui da seleção brasileira, que aí, para a gente terminar, eu imagino que seja o assunto, né, nesse momento mais interessante para as pessoas. E antes de eu fazer aqui essas considerações finais falando da seleção brasileira, se você tiver alguma pergunta específica que você queira fazer, fica à vontade. Sobre a seleção propriamente dita? Isso. Eu vou deixar, a pauta está aberta, você Beleza. Fala quais as... porque o que se tem, o que se ouve, né, eu assisto os jogos, né, e eu não vi uma seleção até agora que respalde eu afirmar que ela será campeã ou que vá avançar. Eu achei ela ainda um tanto quanto nervosa, né? Sem falar outras palavras. Então eu queria que você falasse, o professor, o porquê ela começou tão tímida, né? E se há de fato uma vontade da própria seleção dela avançar e acabar com esse nervosismo. Eu não sei a quem recorrer ali, se é o técnico, que é um técnico estrangeiro, ou se é a CBF, ou quem lá que seja, mas que os rapazes, eles entraram despreparados, pelo menos emocionalmente, eu percebi isso. E olha que eu não sou um expert em futebol. Bom, o que a gente vê é que não existe um time, né? O técnico, ele não tem um time acertado. Ele não tem uma equipe que ele possa dizer, olha, essa aqui é a espinha dorsal da equipe e nós vamos trabalhar dessa forma, o esquema tático é esse. Hoje o que a gente vê é que, assim, lamentavelmente, a gente está falando de um dos maiores treinadores da história do futebol em clubes, mas que até agora não mostrou muito mais do que os outros treinadores brasileiros que passaram pela seleção mais recentemente. Mais do mesmo. Exatamente. Ele fez, entre amistosos, data FIFA e o primeiro jogo na Copa contra Marrocos, ele esteve à frente da seleção em 13 jogos. E ele colocou 13 equipes diferentes dentro de campo. Hoje, provavelmente, né, hoje tem o segundo jogo do Brasil nessa Copa 2026, provavelmente nós vamos ter uma 14ª composição em campo. Então, ele não consegue acertar o time. Existem vários fatores aí, mas não existe um time, não existe uma equipe pronta hoje no Brasil. A equipe tem um problema crônico pelo setor direito. Primeiro porque o Estevão, que jogava ali pela ponta direita, se machucou. Ele era muito esperado para essa Copa, é um grande talento.
o ex-jogador do Palmeiras, agora está na Europa agora. E depois o Wesley, que é um lateral direito muito ofensivo, se machucou também e foi cortado. Então o time ficou meio torto, meio capenga ali pela direita, e ele está tendo que dar o jeito dele. Ele chegou nos Estados Unidos propondo um esquema 4-2-4 e viu que teve que mudar para um 4-3-3. Então, tudo isso, você vai percebendo que não existe algo sólido, né? Não existe uma solidez nesse time que você possa dizer, não, a partir daqui eu consigo montar uma equipe, um acerto aqui, outro ali e tal. Não, parece tudo ainda muito embrionário, entende? Então, dessa forma, eu acho difícil o Brasil ganhar essa Copa do Mundo, né? Nós temos jogadores de ponta, nós temos o Vini Júnior, né? Outros jogadores que possam despontar. Se o Endrick entrar, talvez consiga resolver como sempre resolveu. As pessoas têm muita esperança no Neymar, mas eu acho que nesse momento a presença dele é mais simbólica do que efetivamente de um jogador que vá fazer uma grande diferença nessa Copa do Mundo para o Brasil. Mas pode ser que alguma coisa aconteça em algum momento, mas o que a gente vê é que é um time, uma seleção que não vai chegar muito longe. Como você falou, esse treinador ele tem uma técnica um tanto quanto diferente. Ele troca o time conforme a necessidade dele. Você acha que nós temos agentes ali que possa servir a essa técnica dele de fazer essas trocas, de criar times dentro do próprio time? Olha, o que me parece... Isso é curiosidade minha, mas acredito que tem muitos Sim. querendo saber se há dentro desse grupo que ele levou outros times que ele pode estar ali escalando ou não. Então, tanta troca assim, às vezes parece laboratório, né? E eu fico meio cismado com isso, né? Será que a CBF contratou um técnico para usar essa Copa como um laboratório e durante 4 anos ir aperfeiçoando esse laboratório para chegar bem em 2030 com grande chance de ser campeão do mundo? Não sei. Se fosse assim, isso seria péssimo, porque o Brasil é uma seleção que tem que ir para a Copa pensando em conquistar a Copa, não em fazer laboratório. Às vezes me dá essa impressão, eu não estou afirmando que seja isso, mas às vezes me dá essa impressão que está se fazendo nesse momento, né? Tipo assim, olha, vou renovar o seu contrato, o contrato dele foi renovado antes da Copa começar, vou renovar o seu contrato até a Copa de 2030. Então, se a gente não ganhar essa, sabe, você vai vendo o que você consegue fazer, vai entendendo melhor aí o futebol brasileiro, a cabeça do jogador e tal. E 2030 eu acho que a gente, às vezes, parece muito isso, e isso é muito ruim para um esporte que é uma identidade nacional. Não estou afirmando isso, eu estou dizendo o que eles deixam transparecer. O torcedor tem paciência para isso? Não, nunca. Nunca. E o que acontece? O treinador estrangeiro, ele ao chegar no Brasil, ele precisa entender que existe uma cultura esportiva e precisa montar um time que faça o jogador brasileiro desenvolver a cultura do futebol brasileiro. O Abel Braga faz isso bem. O Abel Pereira faz isso bem no Palmeiras. E quem melhor fez isso foi o Jorge Jesus, no Flamengo. O Ancelotti não parece que ele tem um esquema e que o jogador brasileiro é que tem que entrar nesse esquema, né? O que é diferente, não. Em vez de montar ali dentro do que é a realidade cultural e técnica do jogador brasileiro, essa habilidade, essa técnica, montar um time em cima disso. Tanto que, por exemplo, o Endrick está sendo preterido porque não é tão vigoroso, agressivo e forte. É um jogador mais de uma técnica mais refinada. Isso é dito pelo próprio Ancelotti, ele não falou estou preterindo, mas ele se baseou no Igor Thiago para fazer essa comparação
de que o Igor Thiago tem mais agressividade, né, tem mais força e tal, e o Endrick não, né? O Endrick seria para um outro momento, né, enfim, um outro momento do jogo, um outro planejamento tático. Isso é ruim. Isso é ruim. Então, quando se contratou um jogador, um treinador estrangeiro, é porque estava se entendendo que no Brasil o nível dos treinadores já tinham chegado a um teto e não se conseguia passar disso, e precisava-se de algo novo, né, que realmente desse uma dimensão maior técnica e tática ao futebol brasileiro. E não é isso que a gente está vendo acontecer. Não é isso que a gente está vendo acontecer. A gente está vendo um treinador hiper vitorioso, que tem o seu nome eternizado na história do futebol, mas que está fazendo algo muito parecido com o que um treinador brasileiro talvez estivesse fazendo nessa Copa do Mundo. Então nos resta torcer, né? Nós somos torcedores, na realidade. O brasileiro é um torcedor, né? Sempre. Ele é brasileiro, ele é patriota, essas coisas todas. Então vamos torcer para que esse técnico ele se encontre, ele consiga fazer uma armação de tal maneira de que a gente saia desse nervosismo, que a gente avance e até chegue a ganhar esse campeonato. Eu estou torcendo único, exclusivamente para isso. Tenho minha bandeirinha, já botei minha bandeirinha na porta de casa, já botei minha bandeirinha na sala, já botei minha bandeirinha em todos os lugares possíveis e visíveis que as pessoas passem e percebam que ali tem um torcedor da seleção brasileira. Bom, aí voltando ao que eu já tinha dito anteriormente, nós já chegamos ao final do programa. Se você tiver mais alguma coisa para falar, algum endereço, sobre o teu livro, quando ele vai sair, essas coisas todas, só para recordar o pessoal aqui, faça essa consideração final para a gente dar término a esse programa e conversarmos depois em off sobre outros tantos que virão. Certo, François. Bom, as minhas redes sociais é SL Ribeiro da Silva, tudo junto. Quem quiser seguir, é só procurar SL Ribeiro da Silva. E agradeço a oportunidade à TV Faferj, a você, François Camargo. E estamos aí. Vamos junto, vamos somar e vamos ver, né, até onde a nossa seleção vai conseguir chegar nesse Mundial. Muito obrigado. Bom, valeu, aqui terminamos mais um programa. Espero que o pessoal da rede social eles gostem. E eu quero parabenizar minha filha, Françoise Camargo, que ela casou esse final de semana. E mais feliz do que ela sou eu. Por incrível que pareça, de repente ela não percebeu isso, os familiares não perceberam. Mas eu fui o que mais se alegrou com o que aconteceu. Beijo para você, minha filha, Françoise Camargo. Vamos avançar aqui junto à Faferj. Agradecer também à Faferj, na pessoa do Rossino, que é o presidente aqui dessa entidade e que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui. Então, pessoal, um abraço, curtam aí a nossa programação e vamos avançar. Beijo para todo mundo. Tchau.